igreja Santa Efigênia. Olha só a vista daqui. Aqui é a igreja. Ó. Que vista belíssima. Aqui a gente já está no interior da igreja. Ali é outro grupo. Essas são gravuras mostrando os chineses. Entre os chineses, outro mundo Macau. Aqui no altar da igreja. Isso aqui, olha, é coisa muito importante, porque às vezes as pessoas não sabem que na região do Círculo do Ouro a gente tinha chineses. Lógico que nós tínhamos índios, banidos índios. Eles eram chineses de Macau. Até 5 anos era colonizado por Portugal ainda, né? Então eles interpretaram assim, a mão de obra barata. Lá fala, o idioma local são homens baixos e magros. Eles acharam que eles iam adaptar ao sistema de mineração. Não tinham técnica. Trouxeram lepra e tuberculose para a região do ouro. Sendo escravizados, aí passaram a cuidar dos fazeres das casas. Escravos domésticos, né? Então a gente fala escravizados, chegava aqui, empurrava para dentro de um buraco, então, não era bem assim. Então o que vocês viram ali, uma técnica de mineração. Aqui nós estamos falando agora de uma raça que veio para cá, não tinha técnica de mineração, mas tinham cuidado dos fazeres das casas. Louças, porcelanas, tecidos, né? E aí trouxeram os escravizados da África, da Costa das Minas. Então nós tivemos negros, chineses e portugueses. Mas esses chineses eles eram escravizados também? Foram escravizados, que até 5 anos era colonizado por Portugal. Né? Através do ouro não existiria a cidade de Ouro. Né? Mas sempre lembramos que toda a cidade de Ouro Preto, no Brasil, foi a região mais triste para o escravizado. Escravizou em qualquer parte do mundo. Mas aqui foi a região mais focada no Brasil. Primeiro, parte de mineração e agora construção. Paredes de igrejas que vai de 1 metro a 1,5 metro de largura, metro sobre metro. Já o interior é uma beleza em madeira, cedro e revestida com ouro. O artista que aqui trabalhou foi o professor mestre do Aleijadinho, claro, dos homens pretos. A informação que eu iniciei falando dessa separação de irmandades entre classes e raças, ok? Trabalhos em madeira, cedro e lâminas de ouro. O artista que aqui trabalhou chamava Francisco Xavier de Brito, professor, mestre e curador do Aleijadinho. Então estou falando de uma igreja anterior a Aleijadinho. Esse estilo é a segunda fase do barroco. O Aleijadinho nasce após esse estilo, que é chamado de estilo rococó. É mais leve, mais suave. Se nós ficarmos aqui o resto do dia tentando olhar, decorar aquele altar, ele é embaraçoso. E olha que nós vamos construir uma igreja que é 2 vezes mais do que isso aqui, que é onde trabalhou o pai e o tio do Aleijadinho, a igreja que tem 434 quilos de ouro, igreja matriz Nossa Senhora do Pilar. Em falar da frequência dos escravizados aqui aconteceu a mescla do sincretismo religioso, surpreendente na região do ouro. Regiões litorâneas, norte, nordeste, Bahia ali, sempre acontecia, e acontece, né? As lavações das escadarias.
Aqui era muito restrito. A população não era de escravizados, então tinha um controle pelas irmandades mais imponentes. Tanto é que a confraria, para administrar a Irmandade de Negros, era dos senhores. Tá? Controle, porque essas irmandades poderiam se expandir na região do Ouro e controlar a região. Então, nesta igreja aconteceu uma celebração mais importante da história do sincretismo africano religioso. A primeira missa do Congo no Brasil aconteceu nesta igreja. Uma igreja que era liderada por um chefe líder negro chamado Francisco, veio lá do Congo e aqui foi um título de rei. Então, todo Francisco, Chico, e ele foi apelidado de Chico Rei. Já foi tema de São Guerreiro, filmes. Então, esse negro escravizado, ele era conceituado pelos senhores, principalmente dessa devoção que é chamado canto, dança e fé, que é o congado. Então, a primeira missa do Congo no Brasil aconteceu aqui. E daqui se expandiu hoje, que é muito tradicional em várias regiões do Brasil. Ok? Outro detalhe surpreendente desta igreja, olha o teto da capela lá, tem uma pintura, bem no centro da pintura, de frente a gente tem um negro, como um papa. Consegue visualizar? Sim. É surpreendente, nós não tivemos ainda. Então, ele é tido como rei e papa desta ordem, desta igreja de Santa Eugênia, dos Pretos. Tem 300 anos que nasceu essa igreja. A igreja demorou 12 anos para ser construída, 1733 a 1745. É tido como uma construção até rápida em relação às outras. Ok? Então, todo o trabalho aqui nas laterais são em madeiras. Então, são 2 altares de cada lado. Esses 2 últimos altares, até então, a gente relatava que era obra do professor Mestre Aleijadinho. Mas nos deixa hoje incerto se é ele ou os escravizados. Porque foi descoberto nesses altares os símbolos do sincretismo religioso africano. Aí não é surpreendente somente no Brasil, como no mundo, na Igreja Católica. Porque eles tinham como seu sincretismo, mas era uma coisa muito camuflada. Exatamente. E dentro aqui eles deixaram nitidamente para a gente ver esses símbolos. A gente tem os 16 búzios do jogo infra de carta de tarô, camarão, siri, chifre de bode, concha e rede. Então nós estamos falando de qual a religião, de qual a mescla do sincretismo, a Iemanjá, a rainha do mar. A santa que está embaixo aqui no início do altar, na linha católica, é tida como Santa Bárbara, dos raios, das tempestades. Na crença africana, é uma santa que ela tem muita presença de luz, dourada, muito guerreira. Então, eis o círculo da religiosidade africana, que as mulheres não era permitida a entrada nas minas do século XVIII. No círculo da ordem, lógico, a mãe terra é mulher, e ela se sentia enciumada ver uma mulher dentro de si. Nessa crença, o ouro não aparecia, as minas desabavam, e ela era levada e é levada para o interior das minas em atividade. É tido como protetora dos mineradores. Isso. Aproximar, vou mostrar para vocês. Todos esses detalhes aqui, ó, são do sincretismo. Vou abaixar para vocês que estão vendo. Isso é tudo de madeira. Madeira. Ó, os 16 búzios do jogo infra de carta de tarô. Ok? Concha, a rede, camarão, siri, chifre de bode, que é tido como um casco de tartaruga. É da forma qual a etnia desta ordem, eles pintavam as costas da cor da pele junto à forma de um casco de tartaruga, ou seja, suas proteções e dos seus orixás. Então, aqui no Sorriu Thor, não é somente os historiadores, são vários estudiosos de simbologias africanas que aqui vieram e constataram que no mundo é a única igreja católica que tem essas simbologias. Salvador predomina a religiosidade, mas nenhuma igreja tem essas simbologias, a não ser esta aqui. Então aqui nós estamos falando de uma tradição religiosa mais importante da nossa história e do Brasil, né? O Brasil é um país miscigenado, né? Então, essa religiosidade predominante e surpreendente para o mundo. E falar dessa tradição religiosa, chamado canto, dança e fé, uma extrema importância essa religiosidade predominante ainda no Brasil, que é o congado. E esse Francisco tido como rei. Então alguns senhores não vinham diretamente pela porta principal, que se alguém visse lá fora, era muito discriminado, era assim, né? Então ele vinha pelas portas dos fundos,
E aqui ficava também a cantar e dançar. Então, o Francisco ganhou o título de rei. Então, esses dois altares, eles estão com coroa, representando coroas de santos. Essas cabeças têm algum significado? Não. Os anjos são normais da ornamentação da arte do barroco predomina, né? E os outros dois altares, olha lá, olha em cima, aí já é coroa de rei. Veja a importância. A igreja e o negro tendo como alta hierarquia como rei, ok? Predominante dos anjos, que você me perguntou, é a típica do barroco. Algumas representam a característica do próprio artista, né? Então, como eu disse, anteriormente eu já era professor da Aleijadinha, não posso confirmar mais por causa dessas simbologias, tá vendo? Ali provavelmente seria ele, que a gente tem o mesmo característica dos anjos daqui, tem lá do altar mor. Olha que importante, né? Certo. O piso da igreja, gente, onde nós estamos, vocês conseguem ver que se tem alguns números aí no chão? Alguém do nosso grupo consegue ver? Se está pisando em alguns números? Então, gente, a título toda a igreja, os cemitérios eram dentro, indiferente de negros, brancos e mulatos. Então, de uma forma que nós estamos dentro de uma igreja, o solo sagrado, e estava mais próximo de Deus. Isto foi lá no início do século XVIII até 1810, era o sepultamento dentro da igreja. Eles proibiram, lógico, imagina a questão sanitária, as doenças. Então tem um furinho, vou mostrar para vocês. Tem um quadradinho aqui, bem pequenininho, na outra também tem. Esse quadradinho antes era aberto. Quando ia ter um sepultamento, a mão era para entrar e tirar essa tábua, primeiro e tirava a outra. Então algumas igrejas são 3 tábuas. Furava-se as covas, eram em covas rasas, porque o solo já estava bem próximo. Então não dava para aprofundar. E não existia caixão. Então era enrolado em tecido, colocava o cal e a terra. Então a igreja tem várias portas, muitas janelas. Corrente de ar, lógico, mas mesmo assim contaminava as pessoas. Então esta igreja, como tem esse furinho na cara, porque ainda tem no local. As outras mais, não somente o Ouro Preto, outras cidades que forem, se estiver aberto, já foi removido. Então aqui foi lacrado. A madeira, aqui também tudo de madeira. Então, os membros da ordem quiseram manter a tradição de estar aqui dentro ainda, o resto mortais daqueles que foram enterrados lá. Conforme a tradição daqui, todo lado da igreja tem um cemitério. Aqui é o cemitério ao lado da igreja. Olha que belíssimo, que é a Igreja do Pilar. Vários grupos, né, vários grupos de turismo. Não é uma canção. Esta aqui é tido como a segunda mais importante em ouro do Brasil. O nome é Igreja Matriz Basílica Nossa Senhora do Pilar. Tá? 434 quilos de ouro e prata. Em arte, é a mais bela igreja do Brasil. Então aqui trabalharam os mestres do Aleijadinho, o pai, o tio dele, o professor. Tudo aqui é madeira cedro. Então, a referência desta igreja na arte é a mais bela do Brasil. São 425 anjos que fazem todo o embelezamento da igreja. Então, na forma de explicar para vocês, é 2 igrejas sobre uma. Dá uma olhada nas laterais aqui, direita e esquerda. A parede de fora da igreja, 2 metros e meio de largura, pedra sobre pedra. E depois, no interior, veio o artista fazendo todo esse embelezamento em madeira encaixada, tudo medidas sobre medidas, polegadas e polegadas, não existiam pregos. Olha a nave central, ele é ondulado, ele não é liso. Então o artista pintor e o artista entalhador, de forma que, como ele trabalha aqui embaixo, vai desenhar e pintar. Depois vai ver o artista entalhador trabalhando a madeira para entalhar e fazer o relevo. E
vai subir e vai amontar. Então ele fala um forro caixote, bem encaixotado, tá? Amontado e desmontado. Se a gente tivesse acesso nas laterais, em cima lá, daria para a gente passar no corredor, visualizando a igreja de dentro e a de fora. Então a única igreja no Brasil que foi arquitetada e construída em forma de um teatro. Era um teatro europeu, olha, perdão, observe que em cima era o ponto dos nobres, ou camarotes, onde viu os ricos convidados. É a primeira igreja construída em Vila Rica, né? Hoje Ouro Preto. 1711 a 1733, 22 anos que você construiu. De uma forma que era uma igreja mista. Eu lembro no início da informação que eu disse que era uma igreja que poderia entrar negros escravizados. Olha o segundo altar que eu vejo à esquerda. Ali está Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. São quantos altares laterais no total que temos? 6. Tem 6 irmandades, negros, brancos e mulatos poderiam estar aqui frequentando. Não se juntavam, tá? De uma forma que cada dia da semana era para um grupo. É a Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar, tá, gente? É a primeira construída em Ouro Preto e era uma igreja mista. Então, cada altar desses laterais era para um determinado grupo. De forma que as pessoas frequentavam segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eram os dias para cada grupo. Dominical, a gente fala da patrona da igreja, que não dá para a gente ver, né? Que é a Nossa Senhora do Pilar. Esse nome porque a aparição dela foi sobre o Pilastro, na cidade de Saragoça, na Espanha. Então ela é patrona de Ouro Preto e uma santa espanhola. Então lá só via o dominical, à frente ficavam os mais velhos, os idosos. Ao meio onde nós estamos, já tem uma divisão nas laterais. As mulheres, somente elas podiam ficar nessa parte ao meio, sentadas. Homens eram direcionados para as laterais, para ficar de pé. Essa é uma bancada, né? E a madeira era um jacarandá baiano. Os nobres convidados, governantes familiares, eles iam para os camarotes, o chamado ponto dos nobres. Então ali tem estilo águia sustentando. A águia simboliza o poder. Ela está sempre voando mais alto, né? Então ali ficavam os nobres e convidados, que eles achavam que estava acima de todos, não acima de tudo, somente Deus. Então no meio que nessa pintura, nesse painel central, tem uma cruz. E sobre a cruz tem um Cordeiro de Deus. Consegue visualizar? O Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Daqui a gente vê ele em cima da cruz. Quando nós chegarmos próximo do altar, de lá você não tem uma visão diferenciada dele. Ele vai estar ao contrário da cruz. Ele passa a ficar por baixo da cruz. Então qual é essa técnica? De profundidade tridimensional. E hoje nós ficamos impressionados com 3D. Lá no século XVIII, né? Já tinha, entendeu? Então a gente vai aproximar lá para vocês observarem, ok? Só um momento. E aqui ao meio, essas duas bacadas, o nome é púlpitos. Então quando o padre direcionava lá no altar, onde está a mesa, família, embaixo, é o altar. Então tem uma cadeira depois do altar. Vocês conseguem ver a mesinha, uma cadeira vermelha? Antes não tinha passagem por trás da mesa. Aquele altar, a mesa era junto com aquele conjunto chamado de retábulo. Então o padre, quando celebrava a missa, ele celebrava a missa de frente para o altar, de costa para os fiéis. Era uma missa celebrada em latim, né? Terminando lá, ele descia por aquelas escadas. Daqui ele subia sobre um dos dois púlpitos, onde ele fazia a pregação do Antigo e o Novo Testamento. Isso era uma missa cantada em português, porque muitos diziam falavam o latim, mas não compreendiam. Tá? Então, veio para cá, no século XVIII, um artista espanhol, para homenagear os espanhóis, que é Santa Pilar, é espanhola, né? Ele veio para fazer os púlpitos da igreja. Ele concluiu o púlpito da direita, ao inicial da esquerda, ele adoeceu e faleceu. Restava esse púlpito para que a igreja fosse concluída, né? Então, ele tinha 2 escravizados, eles ficaram responsáveis para fazer da esquerda, referente da direita, a troca da liberdade. Fizeram autêntico. Mas eles vão interpretar na arte o sentimento de inferioridade. A arte é assim mesmo, né? Interpreta de uma forma que o artista quer. Olha feito pelo artista lá. Os anjos são fortes, bem trajados, estão olhando para frente. Feito pelos escravizados.
magros, desnutridos, sofridos, caras baixos, não tinha olhar de liberdade. Né? Então isso é a arte, e foram livres. Irmandade de brancos, Nossa Senhora das Lourdes, a Irmandade de pardos, o mesmo mulato. Aqui outra Irmandade de mulatos, São Miguel e Almas, eu conheci como São Miguel Arcanjo. Também de mulatos. Duas irmandades. Esse daqui não poderia estar indo lá, então tinha os dias alternados. Santana Mestra, a Irmandade de brancos, outra Irmandade de brancos. Nossa Senhora dos Passos, 3 Irmandades brancas. 2 de pardos e 1 de negros. Sobre a cruz, né? Está abaixo. Cheguei pra cá para vocês Abaixo da cruz. Tem 8 metros e 45 centímetros sem emenda, uma peça única feita no local. As gavetas têm 1,40 m de fundo. As vestimentas que eram guardadas aí estão aqui embaixo. Elas vieram de Macau, que já conhece a chinesa, feitas com fios de ouro. Elas não podem ser dobradas, porque o fio de ouro é flexível. Então por isso tem essa proporção nas gavetas. Ok? Uma mesa de reuniões, 100 assentos, acontecia de pé em torno da mesa. Com cada detalhe do entalhe, era para uma pessoa aproximar da mesa. O padrão e medida era um só, para que todos pudessem chegar e fazer parte da reunião. Tá? 4 quadros de frente. Ali, ó, passagens da vida, né? A morte, o juízo, o inferno, o paraíso. Entendeu? Então, originais. Aqui o inferno e aqui o paraíso. O juízo e a morte. Aqui na parte embaixo da igreja. Surreal, né? Olha que A lindo. perfeição, anatomia, né? Pessoa, né? Madeira, tá, gente? Madeira. É obra do mestre do Aleijadinho, tá, família? Professor do Aleijadinho. Chamado Francisco Xavier de Brito. Olha a anatomia, o tórax, as veias, os braços, os músculos. Essa polocromia bem real, a cor da pele, né? Esse instrumento, quando ele está deitado, chama esquife. É o caixão, quando se daí para baixo, é o caixão de Cristo, né? Transportado nesse instrumento. Ok? Olha a pedra com furo design de óculos, 8 quilos. Pedra de penitência. Durante a celebração da missa, o membro que ia pagar a penitência usava amarrada no pescoço. Aqui são as vestimentas que eram guardadas lá naquelas gavetas. Vieram lá de Macau. Todas ornamentadas. Essas vestimentas eram guardadas naquelas gavetas lá de cima. Ouro, vinho e ouro. Esse foi uma coisa. E a nossa Que é tudo em prata. A gente, a prata, olha o valor da prata. Depois que de ouro, coloquei o da prata. E aí ficou a prata da casa. Polir. E é normal que a prata escolhida. Então são utilizados. Agora o ouro já é uma realidade da cidade, que aconteceu com o nosso ouro aqui. Começou no meio. Eles conheceram a oxidação. Então qual é a ideia dos usuários de hoje? A água era muito fria, muito. Agora a gente parou para almoçar aqui em Ouro Preto. Olha o local. É R$60 por pessoa no buffet. Olha aqui, tem coisa para criança. As igrejas lá no alto. Essa aqui é a vista. E aqui dentro, os banheiros, tem lá em cima, olha. E aqui a gente entra pra... Vem por ali, ó. Aqui é o bar. Olha que massa. O pessoal tá aqui. E ali dentro é onde você se serve. Aqui eles estão fazendo as bebidas no prato.